Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal do YouTube para trazer até você mais um tema do cotidiano, à luz da palavra de Deus, para te edificar, para tirar as suas dúvidas. E hoje eu quero tratar da questão do sobrepeso, da obesidade e da glutonaria. E esse é um tema muito pertinente, porque recentes pesquisas divulgadas por institutos de pesquisas no Brasil e no mundo têm mostrado que o consumo de alimentos com alto nível de caloria, de açúcar, de sal, tem aumentado em todo o mundo. Antigamente isso era uma prática comum aos países mais desenvolvidos. Hoje isso já atinge a todos os países, tanto os mais desenvolvidos, com aqueles em desenvolvimento, com os menos desenvolvidos, enfrentam a questão do sobrepeso, da obesidade e a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Mais ainda quando se percebe que a partir de 5 anos de idade, crianças já estão sendo encontradas em alta porcentagem como pessoas também em sobrepeso e obesidade. E isso tem que levar a uma preocupação. Crianças de 5 anos já na faixa do sobrepeso e da obesidade têm aumentado consideravelmente no mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele trouxe um resultado de uma pesquisa feita em 2010 que mostra como está alarmante a questão do sobrepeso e da obesidade no Brasil. O excesso de peso em homens adultos no Brasil cresceu de 18,5% para 50,1%. Um salto quase 3 vezes, aliás, mais do que 3 vezes maior para os homens adultos. Ou seja, a população adulta homem aumentou de peso 3 vezes mais em pouco tempo. A gente vê que as mulheres aumentaram de 28,7% para 48%. Também um salto muito grande nas mulheres adultas, no sobrepeso e na obesidade. Para a gente entender um pouquinho melhor a respeito disso e verificar à luz da palavra de Deus o que isso significa, vamos definir o que é o sobrepeso e o que é a obesidade. A definição de sobrepeso é geralmente usada para indicar o excesso de peso num ser humano, em relação à sua compreensão física. A questão já da obesidade está ligada ao excesso de gordura no corpo do homem. E todos esses são medidos pelo IMC, Índice de Massa Corpórea. Então a gente percebe que a pessoa está no sobrepeso quando o seu IMC está entre 25 e 29,9. E quando ela está em obesidade, está acima de 29,9. A obesidade é considerada uma doença crônica, uma doença que atrai junto com ela situações de desconforto e de situações de doenças que acabam sendo proporcionadas por causa da obesidade. E só para você ter uma ideia, o Brasil é o 5º país do mundo em obesidade, perdendo apenas para os Estados Unidos, para as 2 Chinas, para a Rússia, Então a gente vê que é uma situação muito grave. E a obesidade traz alguns problemas muito conhecidos, problemas médicos, por exemplo, como AVC, como infartos, anginas, como câncer de ovário, câncer de mama, câncer de próstata. Esses são alguns problemas médicos que a obesidade traz. A gente vê também problemas sociais, a gente olha para a limitação de atividades de pessoas ainda jovens, mas que possuem uma série de limitações, limitação de acesso, dificuldades em encontrar vestiário, são também alguns dos problemas sociais que a obesidade e o sobrepeso traz. Na área profissional também temos problemas, as pessoas que são rejeitadas por preconceitos, porque elas estão com sobrepeso, com obesidade, e também na área emocional, quando essas pessoas passam por todas essas limitações que nós citamos acima, muitas delas entram em depressão por causa do sentimento de culpa e da impotência de lutar contra esse aumento de peso que na sua cabeça elas entendem que não conseguem. Mas o que causa a obesidade? A gente fica sempre questionando, será que é um problema médico? A gente vê médicos afirmando que apenas 5% das obesidades são causadas por problemas, por disfunções da saúde. Ou seja, 5% são causadas por distúrbios como os distúrbios da tireoide, são causadas por problemas pancreáticos, são causadas por doenças do ovário, apenas 5%. Os outros 95% estão ligados ao descontrole, ao desbalanço no consumo de calorias e no gasto de calorias. Então a gente enxerga aqui que 95% dos casos de sobrepeso e de obesidade, eles estão ligados à nossa decisão de consumir menos calorias ou a nossa decisão de consumir menos ou consumir calorias, mas também arrumar um jeito de queimar essas calorias através de exercícios físicos. E apenas 5% são problemas médicos, ou seja, a decisão é nossa de mudar essa situação, de sair do sobrepeso, de sair da obesidade, e apenas 5% ela precisa de um auxílio médico, precisa de um auxílio de um profissional médico. Vamos ver agora, à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a respeito da obesidade, do sobrepeso, da glutonaria. Será que são a mesma coisa?
Vamos lá em Romanos, capítulo 13, verso 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, não em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas, nem inveja. Então a palavra mostra que o cristão não deve andar em glutonaria. Você já vai entender já um pouquinho mais adiante. Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então a gente olha para cá e vê que a condenação está sobre a glutonaria. Mas o que é glutonaria? Glutonaria é simplesmente comer demais, é engordar um pouquinho, é estar acima do peso, é estar no sobrepeso. A gente vai ver aqui que glutonaria, segundo o dicionário, é a qualidade daquele que é glutão, aquele que come com avidez, aquele que come com desejo ardente, aquele que come de maneira imoderada e ansiosamente. Essa é a definição de glutonaria. A gula, excesso de comida ou de bebida. Então a gente vê aqui que glutão é muito mais do que uma pessoa que está no sobrepeso, de estar em obesidade. O glutão é aquela pessoa viciada em comida. Então a gente olha para cá, ele come em demasia porque ele é guloso, porque ele é viciado em comer, ele nem sente mais prazer na comida, mas ele come como que por um vício. E a gente sabe que o vício é aquilo que aprisiona, o vício é aquilo que é pecado, e o vício deve ser condenado e tratado, deve ser rejeitado pelo cristão e deve ser tratado. Então a Bíblia não condena o homem por engordar. Vários textos na Bíblia dizem que o homem se farta. Eu quero trazer para você Deuteronômio capítulo 31, verso 20. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá, e me irritarão e anularão a minha aliança. Aqui a gente olha para cá e vê que o Senhor fica aborrecido, que a aliança é anulada, não pelo fato da pessoa comer e engordar. Ali diz que ele comerá e se infartará, porque a terra era boa, produzia bons alimentos, mas pelo fato de eles tomarem uma posição de idolatria, uma posição de não reconhecer o amor de Deus, não ter a reverência ao nome do Senhor. Agora, não é o fato de poder comer bem que deve nos levar a uma atitude de não tomar cuidado com o nosso corpo físico, com o que o sobrepeso e a obesidade podem trazer para a nossa vida. Então a gente olha para cá e vê que todo cristão ele deve usufruir da comida, mas de maneira moderada, de maneira que não cause danos, porque a palavra de Deus nos exorta a não causar danos ao nosso corpo. Então a gente olha para Filipenses capítulo 4, verso 5, e está escrito assim: seja a vossa moderação notória, conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Se faz mal para a saúde, se eu não devo ser imoderado, eu tenho que tomar cuidado para não entrar no sobrepeso, para não entrar na obesidade. Não é uma coisa boa. E isso muita gente fala assim, mas é difícil, controlar o apetite é difícil. Realmente, comer bem faz bem, comer bem dá satisfação, mas a gente pode e deve se controlar. Pode e deve por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus que nos ajudará nesse controle, nessa moderação que nós temos que assumir para a nossa vida na questão dos alimentos. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então veja que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a estarmos desenvolvendo uma vida de moderação. Então a gente vê que mesmo sendo considerado sobrepeso, a obesidade diferente de glutonaria, que é um hábito, que é um vício, que é um vício de comer sem controle, mais por vício do que por necessidade, a gente precisa tomar cuidado para não entrar no sobrepeso, porque faz mal ao meu corpo físico, faz mal à minha vida, faz mal à minha saúde. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo habita em nós. Nós, como corpo, temos aqui a morada do Espírito Santo de Deus e devemos tratar muito bem desse corpo, porque o nosso corpo é santo, está habitando o Espírito Santo de Deus. E olha o que ele mostra: se alguém destruir o templo, que é aquilo que a gente faz quando a gente come demasiadamente, e através disso gera doenças no nosso corpo físico, olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se eu estou me autodestruindo pelo excesso de comida, eu não devo fazer isso. A
A palavra de Deus diz que eu tenho que cuidar, porque meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que cuidar bem dele, eu tenho que fazer exercício físico, tenho que comer com moderação, eu tenho que queimar calorias. Eu posso até me alimentar bastante, mas eu tenho que queimar da mesma forma bastante calorias para que aquilo seja saudável para a minha vida. Então, irmãos, mesmo não sendo glutonaria, o sobrepeso e a obesidade fazem mal. Então a gente deve evitar os excessos. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, quando a gente entende esse texto, a gente sabe o seguinte: eu posso comer à vontade, mas isso está fazendo mal para mim, se isso está me levando ao sobrepeso, à obesidade, eu não posso deixar que o apetite me domine. Dentro de mim habita o Espírito Santo, que é o espírito de moderação, e eu tenho que lutar, fazer a minha parte, me dedicar, queimar através de exercícios as calorias que eu consumo para não entrar no sobrepeso, porque faz mal. Quando a gente sabe disso, né, tem muita gente que fala assim: mas é duro lutar contra o apetite, é difícil lutar contra o apetite, é difícil manter o corpo no nível normal. Sobrepeso e obesidade acabam vindo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 23, verso 2. Se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Sabe o que o provérbio está nos alertando? A fazer de tudo para manter a moderação. Nem que seja preciso uma intervenção radical, como colocar uma faca próximo do pescoço, para que quando eu for mastigar, essa faca me cutuque, me machuque, para que eu não faça isso, para que eu não coma, não é? Então a gente olha para cá, que é preciso entender que sobrepeso e obesidade não são glutonaria, mas não fazem bem à minha saúde. E se não fazem bem à minha saúde, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que evitar, eu tenho que andar fazendo as coisas com moderação para estar aprovado diante de Deus. Portanto, o cristão deve lutar contra o sobrepeso, deve lutar contra a obesidade, muitas vezes até de maneira radical, como disse esse texto de Provérbios 23, 2, para que a gente não seja derrotado por isso e cause para nós sérios problemas de saúde, porque a palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Uma grande semana, uma semana abençoada para você, e lute contra o sobrepeso, lute contra a obesidade com a força e o poder que Deus dá, mas também com uma decisão sua, porque apenas 5% de sobrepeso e obesidade são questões médicas. 95% são questões de decisões minha e sua. Um grande dia para você, abençoado em nome de Jesus.